Nesta videoaula, irei trazer uma nova atualização da lista dos 10 países mais populosos do mundo de 2023. Então, confira comigo. Atualmente, o nosso planeta tem uma população aproximadamente 8 bilhões de pessoas, sendo cerca de 60% delas estão no continente asiático, aproximadamente 17% na África, cerca de 13% estão na América, um pouco mais de 9% estão na Europa e menos de 1% estão na Oceania. É importante observar que até o século XVIII, o número de habitantes do nosso planeta era inferior a 1 bilhão. Após a Revolução Industrial, a população mundial começou a aumentar absurdamente. E nesse crescimento continua crescendo até os dias atuais, sendo que as projeções apontam que até o ano de 2100 o nosso planeta terá mais de 10 bilhões de habitantes. Então vamos à lista dos 10 países mais populosos do mundo atualmente. No 10º lugar da lista temos o México, um país latino-americano que fica na América do Norte e que tem hoje uma população de 132 bilhões de habitantes. Vale dizer que faz pouco tempo que o México entrou na lista dos 10 países mais populosos do mundo, sendo recentemente ultrapassado a população do Japão. No México, a maioria da sua população vem da miscigenação entre descendentes de indígenas e colonizadores espanhóis. E vale dizer que esse é hoje o país mais populoso do mundo que tem o espanhol como idioma oficial. Em nono lugar, temos a Rússia, que é o maior país do mundo em extensão territorial, sendo que esse um país transcontinental que fica entre a Europa e a Ásia. A Rússia tem hoje uma população de aproximadamente 146 milhões de habitantes. E apesar do seu tamanho, que representa mais de 10% de toda a superfície terrestre do nosso planeta, a Rússia tem apenas 2% da população global. E é interessante observar que, diferente da maioria dos países, a Rússia tem uma população que se mantém estável por vários anos, sem crescer ou diminuir muito. Em 8º lugar, temos Bangladesh, um país asiático que possui hoje uma população de aproximadamente 169 milhões de habitantes. Bangladesh é um país de maioria islâmica que obteve a sua independência do Paquistão no ano de 1971. E ele tem hoje uma das maiores densidades demográficas do mundo, que é de cerca de 1.265 habitantes por quilômetro quadrado. No 7º lugar da lista temos o Brasil, que tem hoje uma população de aproximadamente 216 milhões de habitantes. O Brasil é o país mais populoso do mundo, que tem o português como idioma oficial. E conforme os dados da ONU e também do IBGE, o nosso país está passando por processo de desaceleração do seu crescimento populacional. Mas vale dizer que a população brasileira continua crescendo, porém agora em um ritmo um pouco menor. Em 6º lugar da lista, temos a Nigéria, um país africano que tem hoje uma população de aproximadamente 220 milhões de habitantes, tendo recentemente ultrapassado o Brasil nessa lista. Localizada na África, a Nigéria possui hoje a maior população e também a maior economia do continente, sendo por isso chamada de o Gigante da África. No 5º lugar da lista temos o Paquistão, um país asiático de maioria muçulmana, que fica ao lado da Índia, com uma população de 232 milhões de habitantes. Esse é um país emergente
de língua inglesa, que tem várias características bem interessantes. Em quarto lugar, temos a Indonésia, um país localizado no Sudeste Asiático, que é formado por um conjunto de ilhas. Na verdade, a Indonésia é formada por mais de 17 mil ilhas, sendo esse o país que mais possui ilhas no mundo. Com uma população de aproximadamente 281 milhões de habitantes, a Indonésia é o mais populoso país muçulmano do mundo. E esse é um lugar que atrai muitos turistas em razão das suas inúmeras belezas naturais. Em terceiro lugar da lista, temos os Estados Unidos da América, que além de ser o terceiro país mais populoso, também é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Com uma população de aproximadamente 335 milhões de habitantes, os Estados Unidos da América são hoje a maior potência econômica e militar do mundo. E esse é um país que atrai uma grande quantidade de imigrantes todos os anos, o que acaba contribuindo bastante para o aumento da sua população. Na segunda colocação temos a China, um país asiático que tem hoje uma população de aproximadamente 1 bilhão 425 milhões de habitantes. Bem, talvez você possa pensar que eu tenha me enganado, pois sempre soubemos que a China era o país mais populoso do mundo. E de fato, ele era, até o mês de abril de 2023, quando foi ultrapassada pela Índia, conforme os dados que são projetados e divulgados pela ONU. Desde 1950, quando a ONU começou a divulgar essa contagem, a China ocupava a primeira colocação e já estava esperado ou previsto que ela seria ultrapassada pela Índia. Mas isso acabou acontecendo antes do que se esperava. Vale dizer que a China é um país cuja população cresceu muito durante o século XX. E para conter esse crescimento, o seu governo acabou adotando a política do filho único. Sendo que, entre os anos de 1978 a 2015, os casais chineses poderiam ter apenas um filho. E caso tivesse mais algum, até poderia ter, porém eles teriam que pagar altos impostos ao governo. Essa política trouxe grandes resultados, sim, já que o crescimento da sua população diminuiu e hoje ela já não existe mais no país. E por fim chegamos ao primeiro lugar da lista, com a Índia, que está localizada na Ásia e tem hoje uma população superior a 1 bilhão 428 milhões de habitantes. Cerca de 3 milhões de habitantes a mais do que a China. A Índia é um país emergente de maioria hindu, que tem o hindi e o inglês como idiomas oficiais e cuja população não para de crescer, sendo que ela possui atualmente cerca de 17% da população mundial. Ou seja, se pararmos para pensar, de cada 100 pessoas que existem hoje no mundo, 17 delas são indianos. A Índia, que hoje é a quinta maior economia do mundo, tem uma população que continua crescendo. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.